Pessoal, muito bom dia a todas as pessoas, ótima quarta-feira para todos vocês. Canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Um prazer, meu nome é Denilson e eu estou aqui mais uma vez para contar história para vocês, várias histórias, né? Nós temos a incumbência de informar as pessoas sobre o Apocalipse, mas para você conhecer o Apocalipse, você tem que conhecer a história do passado. Tem uma história bonita desse rapaz aqui, ó, chamado Enoque. Vocês já ouviram falar do Enoque? O Enoque foi um ser mais enigmático da Bíblia, né? Só que a Bíblia só fala um pouquinho só, né? Essa Bíblia do João Ferreira de Almeida fala só um pouquinho sobre Enoque, muito pouco. Mas aqui não, pessoal. Ó, aqui fala muito sobre Enoque, muito, os 12º céu que ele visitou, muita coisa que Enoque falou está acontecendo hoje. Então, só para vocês terem uma noção, uma ideia do que nós estamos falando aqui, gente, os anjos caídos sabem que os dias deles estão contados na Terra. Eles estão, assim como o ser humano já pressente que existe um apocalipse em andamento, todo ser humano está alvoroçado. Você percebe nas pessoas hoje, né, que elas já, não sei, parece que o espírito, a alma das pessoas, elas sentem, né, quando o fim está próximo. E o nosso amigo aqui, Enoque, ele pregou, é isso aí meu que estou te falando, ele pregou para os anjos caídos, para aqueles que se rebelaram, porque antes daqui, gente, antes de ter a terra, antes de ter o paraíso, Adão e nós, tudo aconteceu lá em cima, nos céus. Lá houve a primeira revolução, né, dentro de um reinado do nosso Pai. Existia uma cidade prateada, onde as ordens se seguiam. E a estrela da manhã, o Gadriel, ou Lúcifer, ele era um anjo muito inteligente, articulador. Ele articulava com todos os seres celestiais. Ele conversava com todos os seres celestiais. E aquela destruição lá em cima se estendeu até nós. Claro que o Criador não queria que chegasse até Adão, não queria que chegasse até Eva. Porque à medida que ele viu que estava entrando a decadência lá em cima, ele começou a querer construir novos seres, né, aqui nesse planeta chamado Terra. Estava dentro do abismo, tá, pessoal? Essa Terra que nós moramos está dentro, ela é a tampa do abismo. A Terra, ela é plana. A Terra não é um bolo, não, uma bola, como a NASA diz, como a mídia diz. Não é, não. A Terra, ela tem os 4 cantos e ela, abaixo dela, tem o primeiro céu, o segundo céu. A Terra é o segundo céu. A Terra é o segundo. São várias dimensões. Abaixo da Terra existe o Tártaro, existe o abismo, né? O centro da Terra tem um Tártaro. E no Tártaro que eu estou te falando, tem o caos. O caos está instalado no centro da Terra. Não é o inferno, gente. O inferno, ele é um ser. Os evangélicos, eles tratam isso errado. Eles dizem, você vai para o inferno. O inferno é um ser. O inferno é um ser que cavalga, que anda, que se desloca. Você pode ver isso no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Está escrevendo lá, eis que a morte pegou no quarto cavalo, o cavalo amarelo, o inferno seguia a morte e levou 1/3 da terra. Quantas pessoas estão morrendo? Não passou ainda não, tá, pessoal? E quantas pessoas estão morrendo aí dessa peste que você sabe que está vendo que está acontecendo aí? Está todo mundo aí se prevenindo aí para não morrer. Porque todo mundo tem medo de morrer, né? Todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Você não tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer. Todos nós temos medo de morrer. Porque a gente não sabe o que está acontecendo lá do outro lado, qual é a parada que está rolando lá do outro lado. Então, na dúvida, vamos continuar aqui. Então, nesse afã, a gente não conhece o que há lá do outro lado. E esse homem aqui, chamado Enoque, ele foi convocado pelo Criador. Por quê? Porque nós, seres humanos, gente, nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador.
Nós somos só imagens, nós não somos o Criador. Somos imagem, somos a figura mais vulnerável do nosso Criador. E isso até o momento em que você não começa a conhecer a força que você tem. Porque quando você conhece a força que você tem, demônio nenhum pode te tocar. Nenhum pode te tocar. Você sabia disso? O inferno, por mais forte que ele seja, ele não pode te tocar. Não pode. Ó, eu vou explicar para você por que isso aqui. Um homem foi chamado para pregar para os anjos. Para os anjos. E os demônios estão brincando com as pessoas hoje. Porque eles sabem que o fim deles está próximo. Eles sabem que o tempo está correndo. Eu queria ter uma ampulheta aqui para mostrar para vocês que eles olham para o tempo. O tempo quem criou foi Yahweh. Yahweh criou o tempo. Ele saiu da eternidade. A eternidade não tem tempo. O tempo só existe por causa da matéria. Então nós temos um tempo para essa terra. Yahweh dá um tempo. Eu até estava explicando para as pessoas o seguinte, olha, existem dois deuses. Tá? Não existe um Deus só não. Existe um Deus que é o Criador de tudo. E esse Deus, Criador de tudo, nós chamamos ele de Yahweh. Ele arrancou de dentro dele uma deusa. Um andrógeno, é imperfeição. Um ser que é egoísta, é egocêntrico. Um ser que é sedutor. Um ser que tem inveja, ódio. Isso tudo não está com o Criador. Ele tirou. E esse ser ganhou vida. É estranho falar isso para vocês, mas a Bíblia, ela dá pistas, né, que existe outro Deus. Porque, gente, se você analisar, analisa comigo. Pô, vida não é morte, gente. Vida é vida e morte é morte. Ah, demônio, diabo, Lúcifer, Satanás, Beelzebu, Satanil. Não é a morte. Não é a morte. A morte é um ser. O inferno é um ser. E, Denilson, mas como é que os pastores falam que as pessoas vão para o inferno? Ah, eles dizem, eles não sabem que existe um lago de fogo de enxofre que o Criador fez, está preparado para aqueles que não aceitarem o Criador. Gente, veja bem, olha só, presta atenção, vocês têm que entender bem isso para ficar bem legal na cabeça de vocês. O Criador é ruim? Yahweh é vida, é ruim? Não, ele é justiça. Ele fez as criaturas, certo? Mas você que está aí do outro lado, você não acredita nele. Ele deixou as palavras, deixou a escritura, deixou as pistas, mas você não acredita nele. Você prefere dar razão ao seu egoísmo, à sua vida, ao seu trabalho. Você prefere amar mais as coisas desse mundo do que amar o Criador. Ele não quer muita coisa de você, ele só quer que você o reconheça. Mas Yahweh, gente, ele morreu para essa matéria. Ele só existe no Espírito. E o Espírito existe um elo. Todo ser humano tem esse elo. Que linka você ao Criador. Não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de nada não. Tem um elo entre você e aquele lá em cima. Que na verdade está dentro de você. Chama-se glândula pineal e chama-se timo. Timo, experimenta falar assim, ó. Eu. Bota o dedo aí no seu peito e fala assim, ó. Eu. Agora fala com mais força. Eu. Fala com mais força. Eu. Você vai sentir uma energia em você. Essa energia é a tua alma. E a tua alma, ela cuida do seu sistema imunológico. Ela cuida do seu bastonetes. Ela cuida das suas mitocôndrias. Não vou entrar nesse mérito não, porque eu quero falar sobre ele. Sobre Enoque. E o canal DRM está crescendo por quê? Eu tenho falado em linguagens práticas para você entender uma coisa que era tão obscura para as pessoas. Agora você está entendendo em palavras fáceis. Nós estamos contando a história toda da Bíblia, do povo hebreu, da história do Adão, antes do Adão, logo no início, do princípio de tudo. Nós estamos falando já algo do Criador, como é o Criador. Olha como é que nós estamos indo longe, hein? Tem muita coisa que você precisa... Ó, tá aqui, ó, nesse livro aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Ó, eu vou ler essa página aqui, ó, o capítulo 18, ó. Eu vou ler aqui, ó, o 18, tá vendo? 18? Eu vou ler aqui o 18. Aqui no 18, nesse livro aqui, ó, na página 110, 111, dizendo o seguinte, ó. Os homens levaram ao quinto céu. Teve dois anjos que levaram, que na figura de homem,
levaram Enoque ao quinto céu. Quinto, ó, 5. E no quinto céu me puseram e vi muitos incontestáveis soldados, chamado Grigori. Gente, o inferno, ele é a cópia daquilo que o Pai fez lá em cima. O Lúcifer, ele, para enganar os anjos caídos, os que seguiram a ele, teve que fazer nos mesmos moldes lá em cima. Só que o general está preso, tá? O general está acorrentado lá no centro da terra. E está lá. Tem 6.000 e alguma coisa de anjos tomando conta não só dele, mas dos generais dele. Porque ele tem vários generais, tá, gente? Tem Beuzebu, tem Satanil, tem o diabo. Então tá todo mundo lá. Tá todo mundo, o inferno está lá. Quem é que está solto? Os anjos caídos, de menor ofensividade. Mas os demônios mesmo estão presos lá no inferno. Perdão. Mas eles, antes de caírem, eles tiveram uma pregação para eles. Mas eles não têm arrependimento. Eles não se arrependem do que faz. Eles se voltaram contra o Criador. Eles se voltaram. Yahweh é justiça. Yahweh é justiça, gente. Quando Yahweh criou o Yahushua, que você conhece como Jesus, que foi a última criação e a primeira alma, veja bem, Yahushua foi o último dos seres celestiais e a primeira alma criada. Quando ele disse haja luz e houve luz, essa luz era Yahushua. E essa luz foi o segundo Adão, porque o primeiro Adão foi feito do pó da terra, e do pó da terra o Pai soprou na narina. E na narina do Adão, ele tirou a costela, da costela de Adão ele tirou a Eva. Pegou eles, colocaram no paraíso e falou assim, vocês não podem jamais me trair. Mas o que aconteceu? O homem traiu. Aí começou um plano B do Criador para te trazer, não são todos não, os descendentes de Adão, os filhos de Adão, a descendência para o paraíso também. Só que teria que pagar um preço. Esse é o preço. E um desses filhos chamava-se Enoque. Não foi só Enoque não, tá? Aí o Adão teve filho, teve o Abel e o Caim, junto com a Luluva e a Acla, que eram gêmeos, que a Bíblia não conta. É pela metade a história da Bíblia. O Caim matou Abel. Aí no lugar de Abel nasceu Sete. O pai concebeu, ele ficou melhor do que Abel. Sete teve um filho chamado Enos. Enos teve um filho chamado Cainã. Cainã teve um filho chamado Malalael. Malalael teve um filho chamado Jared. Jared teve um filho chamado, se eu não me engano, Matusalém, Metusalém, Enoque, Noé. O Enoque era avô de Noé, uma coisa assim. Eles tinham que ficar no Monte Hermon, lá em cima no Monte Hermon. O Monte Hermon era um monte que eles deveriam permanecer porque já havia uma profecia para o dilúvio. O que os filhos de Caim fizeram? Eles saíram desse Monte Hermon, que era um monte de Deus, e foram construir as cidades ao longo dos rios. Todas as cidades, todas as grandes metrópoles. Você pode ver que toda grande metrópole tem muito assassinato, muita morte, muita violência, porque são a descendência de Caim. Tá dando para entender mais ou menos aí? E o Enoque ficou para aquele povo que estava no Monte Hermon, ficou de pregar para eles, olha, vocês não podem descer não. Na verdade, todo mundo desceu, todo mundo se envolveu com as filhas de Caim, e só ficou 8 pessoas lá em cima, e uma dessas 8 pessoas era Noé, Enoque, Metusalém, Lameque ficou também lá, e a família deles. Ficaram tudo lá em cima desse Monte Hermon, mas caíram. Porque Noé desceu também, e todo mundo acabou descendo, porque até o Noé foi pregar para os descendentes de Caim. Mas antes disso tem aqui uma revelação de Enoque. Olha só o que aconteceu. E Enoque foi levado ao quinto céu. Esse chamado Grigori, esses anjos chamados Grigori, eles eram de aparência humana, eles são de aparência humana, e eram maiores que os maiores gigantes das suas faces, eram sem viço, e o silêncio de suas bocas perpétuo, não havia qualquer serviço no quinto céu,
E eu disse aos homens que estavam comigo: por que eles são tão sem serviço e as suas faces melancólicas, sua boca silenciosa? E por que não há serviço no céu? E eles me disseram: esses são os Grigori, que com o seu príncipe Satanil era o príncipe dos Grigori, rejeitaram o Senhor da luz. Quem é o Senhor da luz? Yahushua, gente. Eles rejeitaram Yahushua. Eles rejeitaram a alma do Criador. Agora tu vê, né? Um ser que criado pelo Criador, eles rejeitaram o Yahushua. Atrás deles os que são mantidos nas grandes trevas do céu. Olha, existe anjos presos nas trevas do céu. E 3 deles foram para a terra, vindos do trono do Senhor, para o Hermon, esse monte que eles não podiam descer, eles foram direto para o Hermon, e quebraram seus votos na encosta da colina do Hermon. Então eles quebraram. Por que eles quebraram? Aí vamos ver aqui. Eles viram como os homens, como as filhas dos homens eram bonitas, as filhas dos homens, e tornaram para a esposa, e sujaram o mundo com as suas obras, e durante o tempo de sua estada cometeram ilegalidade, promiscuidade, nasceram gigantes e impressionantes homens grandes e grandes inimizade. E por isso Deus julgou-os com um grande julgamento. Eles choraram por seus irmãos e serão punidos no grande dia do Senhor. E eu disse aos Grigori: eu vi os vossos irmãos e as vossas obras e os seus grandes tormentos, e rezei por ele, mas o Senhor condenou e está embaixo da terra até o céu e a terra se acabar. Então o Senhor condenou esses anjos chamados Grigori. Eles estão embaixo da terra, condenados, porque eles desobedeceram ao Criador. E eles ouviram a minha administração e falaram para as suas 4 ordens do céu: e vede, quando eu estava com esses 2 homens, 4 trombetas soaram junto bem alto, e os Grigori irromperam um cântico unissono, e as suas vozes foram até o Senhor, cheio de piedade e afeição. Então, gente, deixa eu deixar aberto aqui e falar para vocês aqui. Com o evento do final do mundo, do Apocalipse, todos esses seres, os que estão lá no inferno não, né, no centro da terra, os que estão no abismo, a potestade do ar, todos eles estão se manifestando, porque o fim deles está próximo, pessoal. Haverá eventos na terra que vocês jamais vão acreditar que esses eventos existem. A partir de então, o céu já está aberto. Haverá eventos aqui na terra que você vai se beliscar e dizer: não, isso não está acontecendo. Porque muita coisa sobrenatural vai acontecer na terra. E o Enoque mostrou que esses seres, o Grigori, essa casta de anjos, seres celestiais, parte deles foi condenada a ficar, ela não está nem para aqui, ela foi condenada a ficar presa. Então, pessoal, nós temos aí uma série de estudos falando sobre as castas dos anjos, os seres celestiais. Não é brincadeira. Nós somos aquela cerejinha do bolo do Criador. Mas você, meu amigo, minha amiga, você tem que se preocupar em buscar o Criador. Porque a vida não é só aqui na terra, não. Se você pensa que a vida é só aqui na terra, você está enganado. Existe muita história depois da sua morte. Depois da nossa morte. Como é que você fala com tanta certeza? Através das Escrituras. E através da testificação do Espírito. Então, nós temos uma solução hoje para a gente se livrar do inferno. Você quer se livrar do inferno? Você quer se livrar da perdição? Mas você vai ter que pagar um preço. Qual é o preço? Você vai ter que se entregar a Yahushua. Yahushua é o único ser capaz no mundo de te salvar. Salvar a tua alma. Se você não estiver debaixo das mãos de Yahushua, você vai ser levado para o grande julgamento. Nós estamos oferecendo para o mundo a solução para o mundo. Apesar de nós mostrarmos tudo isso aqui, tem muitas pessoas que não acreditam. Elas acham que é brincadeira, que a gente vem aqui brincar só de ser youtuber. Mas não.
Nós viemos aqui para levar uma palavra, a promessa para vocês, a mesma palavra que Enoque falou para os anjos caídos. Olha só, ele foi rezar pelos anjos caídos. Porque se você não sabe, meu amigo, nós somos, na hierarquia do Pai, nós somos acima dos anjos. Todos eles, pode ser até do Satanás. É por isso que ele não quis se sujeitar a gente. E se você quiser saber mais, nós temos um grupo de WhatsApp e nós temos muito mais história para te contar dos livros apócrifos. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Nós estaremos no dia 16 de outubro, em Nova Iguaçu, às 10 horas da manhã, fazendo o nosso segundo encontro. E você é o meu convidado, pessoal. Tá bom? Ah, deixa eu te pedir uma coisa. Me ajuda? Eu vou pedir a sua ajuda, me ajuda? Eu tenho que divulgar esses vídeos, gente, para que o nosso vídeo, a nossa plataforma, o nosso vídeo já lá para cima. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, dá o seu positivo aí, mas principalmente se inscreva, peça um amigo para se inscrever, dá essa força pra gente, tá bom? E eu te agradeço de coração. Um ótimo dia para você, uma ótima quarta-feira, que o Pai Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida e transformar a sua vida. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre batismo nas águas e vamos falar sobre templos. Por que o Altíssimo não habita em templos, seja ele evangélico, católico, espírita, muçulmano, mesquita? O Pai não habita em templos feitos por mãos de homem. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Tchau, pessoal. Tchau.